Eu sou Renata Souza, coordenadora do ensino médio da Secretaria de Educação, sou lotada na SUPED, e entre as ações da coordenação do ensino médio foi coordenar a escrita desse documento referencial da Bahia, o currículo do ensino médio, junto com a equipe de redatores super qualificados que toparam esse desafio, né, de escrever o currículo do Estado para o ensino médio. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de quase 2 anos, com a equipe de professores, na sua grande maioria, professores do Estado. E hoje a gente está aqui nesse encontro para apresentar para vocês os itinerários formativos. Nós já tivemos 2 encontros ontem, um para explicar, para mostrar como é a proposta da formação geral básica, e à tarde tivemos um encontro para falar como ficou a primeira série do ensino médio, período que a gente chama de transição ou preparação para os itinerários formativos. Hoje iremos apresentar os itinerários formativos da área de linguagens e matemática, mas antes disso a gente vai ter uns combinados aqui para poder a nossa reunião ocorrer da melhor maneira, né? Então, assim, durante as apresentações dos redatores, a gente pede que vocês fiquem com a câmera e o microfone desligados, tá? A gente vai ter um momento no final para interação. Então, nesse momento, vocês ativam a câmera e o microfone e podem fazer a pergunta de vocês, tá? De preferência, essas dúvidas podem ser digitadas no chat. Temos redatores aqui no grupo que vão ficar atentos ao chat e vão respondendo à medida que vocês forem perguntando, e algumas outras perguntas a gente pode responder aqui oralmente, algum redator que esteja apresentando. Então, assim, nesse momento de interação, a gente pede que as mãos sejam levantadas nesse recurso e vamos seguir a ordem para disponibilizar a fala. Tá? Então, seja objetivo na sua pergunta e cortês, né? Somos todos professores, colegas aqui, estamos aqui para apresentar um trabalho feito, então é importante que a gente tenha essa polidez com o colega. Então, vamos nos ater também ao que está sendo apresentado aqui no painel, hoje especificamente os itinerários das áreas de linguagem e matemática. E assim, a gente ainda vai ter outros encontros sobre as outras áreas, itinerários integrados das outras áreas. Então, assim, esse debate não se esgota agora. Temos a consulta pública, que vocês vão ter a possibilidade de ler e contribuir com o documento. Então, assim, esse é apenas um dos momentos que a gente vai ter para interação. Infelizmente, a gente não pode estar junto, né, num grande auditório, ou em grandes grupos, para poder fazer esse debate, mas vamos tentar organizar para que a gente tenha um bom encontro, tá bom? Pode passar. Então, assim, a gente está começando todos os encontros falando um pouquinho da arquitetura curricular, o que é que mudou no ensino médio. Tá? Então, de maneira bem breve, a gente está explanando quais foram as principais mudanças para o novo ensino médio. Então, o que é que tem de novo? A gente tinha, no ensino médio antigo, digamos assim, antigo não, mas no ensino médio que ainda está em vigor, uma formação geral básica que contava com 2.400 horas. O que é que a gente tem hoje? Essa formação geral básica reduziu a carga horária para 1.800 horas, e uma carga horária extra de 1.200 horas ficou disponibilizada para os itinerários formativos. Aqui na Bahia, a gente optou por uma distribuição igualitária de 600 horas ano, em consulta com um grupo de escolas piloto que já estão implementando esse novo ensino médio desde 2020, desde esse ano. Tá? Então, isso foi feito uma consulta e elas votaram por bem fazer essa distribuição igualitária, mas essa distribuição fica a cargo do sistema de ensino. E a flexibilização dos itinerários, a disponibilidade foi de 1.200 horas, 400 horas ano. Pode passar. Como é a nossa proposta de parte flexível dos itinerários formativos? A primeira série ela já foi apresentada ontem, né? Então, assim, a nossa proposta é que a primeira série ainda não tem um itinerário, o estudante não vai fazer escolha no nono ano para o primeiro. Na primeira série, ele vai vivenciar alguns componentes obrigatórios e um componente eletivo, né? Que essa eletiva é um componente que é produzida pela unidade escolar a partir de escuta dos estudantes e possibilidades dos professores também disponibilizar esse componente. Então, a elaboração é interna pelos professores na escola, e o estudante ele vai escolher, dentre um leque de eletivas que a escola vai ofertar, uma para ele
ele cursar nessa primeira série. E a partir da segunda série, então, ao final da primeira série, ele escolhe o itinerário que ele vai cursar. Então, os itinerários que vão ser disponibilizados totalizam 10, são 4 itinerários das áreas de conhecimento e as áreas de conhecimento integradas, que equivalem a 6 itinerários. Tá? Vocês vão conhecer hoje 2 de linguagens e matemáticas, tanto o da área de conhecimento como o itinerário integrado dessas duas áreas. Pode passar, Edu. Então, na primeira série, quem teve a oportunidade de assistir ontem, quem não teve, vai estar no site da consulta, o vídeo. A gente tem 5 componentes que são obrigatórios, né? Leitura e escrita de mundo, para além dos números, iniciação científica, história e cultura indígena africana e ameríndia, e projeto de vida, que é um componente obrigatório ao longo do ensino médio, com 40 horas nas 3 séries. A eletiva na primeira série, ela tem 40 horas, né? Então, os estudantes vão passar por esses 6 componentes na parte flexível do currículo. Pode passar? Bom, na segunda série, a gente tem as 2 possibilidades de itinerários. Tá? O itinerário da área de conhecimento e o itinerário integrado. O itinerário da área de conhecimento, ele tem uma arquitetura que é composta por um componente obrigatório e os componentes do aprofundamento. O componente obrigatório, ele vai ser cursado pelo estudante, independente do aprofundamento que ele escolha. Eu coloquei como exemplo aqui o itinerário de ciências humanas, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse itinerário de linguagens e de matemática, então é até bom que seja um itinerário diferente que apareça como exemplo, para vocês entenderem o processo de arquitetura. Então, você tem como componente obrigatório na segunda série a história dos meus ancestrais, para o estudante que escolher se aprofundar na área de humanas, e tem 2 aprofundamentos, tempo e território e pensamento e sociedade. O estudante que escolher o aprofundamento de tempo e território, além do componente obrigatório, ele cursa Retratos do Meu País, com 80 horas, A Bahia e Seus Recantos, cursa uma eletiva que não necessariamente precisa ser da área de humanas, ele pode cursar esse aprofundamento de tempo e território, escolher uma eletiva da área de artes, ou da área de matemática, ou da área de natureza, assim ele queira, então não está ligado à área que ele escolhe, e projeto de vida, que é o componente obrigatório para todas as séries. O estudante que escolheu o aprofundamento 2, além de cursar o componente obrigatório História dos Meus Ancestrais na segunda série, ele vai cursar Pensar Empodera em Nossos Direitos Humanos, a eletiva e o projeto de vida. Esse componente obrigatório e os componentes dos aprofundamentos mudam na terceira série. Então, ele vai cursar outro obrigatório e outros componentes do aprofundamento. Certo? Pode passar, Edu. O itinerário formativo integrado, ele não tem aprofundamento, tá? Então, foi um componente que ele foi, digamos assim, quebra-cabeça, porque você integra áreas do conhecimento para poder pensar num componente que integre esses conhecimentos, integre as habilidades, as competências e os objetos de conhecimento, não é um processo tão simples, né? Então, os redatores, eles se debruçaram para criar esses componentes e cada itinerário, ele traz um nome, né? O de Ciências da Natureza e Ciências Humanas, que é o exemplo que eu trago, o nome dele é Planeta Vivo. E aí, na segunda série, os estudantes cursam 3 componentes que são obrigatórios para quem optar por esse itinerário formativo integrado. Então, é Agricultura e Soberania Alimentar, Contextos e Ética para Ciências e Trilhas Ancestrais Origens, ele vai cursar, além da eletiva de 80 horas, que pode ser de qualquer área do conhecimento e projeto de vida. Ele passa para a terceira série, cursando outros componentes desse mesmo itinerário integrado, saúde integral, meio ambiente e sociedade, processos investigativos em tecnologias. Certo? Então, a organização do itinerário formativo, ele está assim. Aí a escola vai ofertar todos, isso depende muito da organização da escola, do número de turmas, dos professores que estão naquela escola, então eles vão ter a possibilidade de conhecer todos e escolher, ofertar aqueles que se adequam à realidade local. Lembrando que precisa ser ofertado todas as áreas de conhecimento. Então, a escola não pode ofertar somente itinerário de linguagens e o de matemática. Então, ela não pode. Precisa que os estudantes eles tenham a possibilidade de escolha dentro das 4 áreas de conhecimento. Então, pode ser os integrados de natureza com matemática, linguagens com humanas. Então, essa organização é da escola, mas ela precisa ofertar os 4 tipos para as 4 áreas, certo?
Pode passar. Pronto. Então, assim, agora a gente vai ficar com a apresentação dos redatores para os itinerários, a princípio, das áreas. Então, vamos ter a apresentação da área de linguagem, suas tecnologias, e depois da área de matemática. Então, para apresentar o itinerário formativo de linguagens, tenho a honra de apresentar os colegas redatores aí maravilhosos, Marielson Alves, de Educação Física, Ricardo Saito, de Inglês, e Carlos Wagner, também, de Inglês. Tá? A palavra é com vocês, amores. Olá, gente, tá tudo... Estão me ouvindo bem? Direitinho? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, eu fui aqui designado, representando uma parte da equipe de linguagens, que é composta por outros tantos colegas, para falar um pouco sobre a questão do itinerário formativo de linguagem, né? A nossa coordenadora, quem coordenou esse grupo, foi a professora Norma, e eu fiquei com o professor Ricardo Saito com a questão da língua inglesa. Mas vou falar de modo geral para vocês entenderem quais são os itinerários formativos que nós vamos apresentar aqui, tá bom? Então, esse itinerário formativo de linguagem, a gente vai falar um pouco desse itinerário que é chamado Leituras de Mundo. Pode passar, tá? Esse itinerário formativo Leituras de Mundo, ele foi organizado. Qual é o contexto de elaboração desse itinerário? Ele foi organizado justamente a partir dessa provocação, dessa indicação, dessa nova arquitetura, né, do novo ensino médio. Então, a gente precisou construir itinerários para dar conta desses objetivos gerais que estão indicados para o trabalho com os itinerários formativos do novo ensino médio. É lógico que, aproveitando a perspectiva dos itinerários formativos, a gente trouxe dentro da escrita desse documento uma provocação muito crítica, né, para o aluno, para que a gente possa desenvolver uma das grandes habilidades e competências, que é o senso crítico, a mobilização de contextos, a percepção de mundo, né, então isso coloca na condição de leituras de mundo. Então, esses IFs, né, para a organização dos estudos propostos por este IF, foi utilizada uma metodologia em que há uma dimensão de estudos obrigatórios, como Renata já colocou, em cada série, e com duas opções de aprofundamento dos estudos em cada uma das dimensões, tá? Então, na primeira dimensão de aprofundamento desse itinerário formativo de linguagem, nós temos linguagens e novos letramentos. E a segunda dimensão de aprofundamento, nós temos a chamada identidade, corpo e cultura. Passando aí. Nessa arquitetura, pode passar, por favor. Nessa arquitetura, o que ocorre? Qual a justificativa das leituras de mundo? Primeiro, pelo próprio nome, Leituras do Mundo, né, já traz aí a questão da ampliação dos horizontes formativos, né, representa essa possibilidade de ampliação dos horizontes formativos, e a gente traz aí um percurso formativo que provoca momentos de estudo, reflexão e de transformação por meio, justamente, das leituras da realidade, da sociedade e do mundo em que está inserido cada estudante. Então, essa é a ideia do Leituras de Mundo, né? Provocar esses momentos de estudo, reflexão e transformação por meio de atividades, de situações teórico-práticas de leituras da realidade, do contexto social e do mundo em que esse estudante está inserido, tá? Pode passar. Dados os objetivos aí desse itinerário. Esse itinerário Leituras de Mundo, ele deve acontecer na segunda série e na terceira série, né? Respectivamente com 400 horas na segunda e 400 horas na segunda série. Essas 400 horas são compostas por componentes obrigatórios, também pelas de aprofundamento, por disciplina letiva, por projeto de vida, tá? Então, quais são os eixos estruturantes? Na segunda série, o IF Leituras de Mundo está estruturado a partir desses eixos, investigação científica e processos criativos. Já na terceira série, a gente traz como eixo estruturante da elaboração desse IF a mediação e intervenção sociocultural e a questão do empreendedorismo, que vem muito forte aí no documento da Base Nacional Comum, né?
É lógico que a gente também traz outra pegada muito crítica desse processo, tá? Pode passar. E, para a gente ter uma compreensão macro, quais são os componentes desse itinerário? Os obrigatórios são esses que a gente chama atenção: linguagem e empoderamento social, com 120 horas, que é feito na segunda série, e arte e contemporaneidade, também com 120 horas, que é posto na terceira série. São componentes obrigatórios, tá? E temos 2 aprofundamentos: linguagens e novos letramentos, que é o aprofundamento 1, e linguagem e aprofundamento 2, identidade, corpo e cultura, que vamos ver o desdobramento, então, agora desses aprofundamentos. Como é que seriam? O aprofundamento 1, linguagens e novos letramentos, ele está assim subdividido, né, que são os chamados componentes obrigatórios: saberes literários, daqui e de lá, com 80 horas na segunda série; identidades e representações da cultura corporal, também 80 horas, da segunda série, certo? E na terceira série, a gente tem uma English Expertise, com 80 horas na terceira série, e literatura e movimentos sociais no contexto da Bahia, 80 horas na terceira série. 80 horas na terceira série. O que é que chama a atenção? Renata chama a atenção para uma diminuição na carga horária lá, né, de 2.400 para 1.800, uma queda, mas uma ampliação na carga horária dos itinerários. Então, se você for observar, há uma questão de carga horária bem interessante aqui também nos itinerários formativos. A gente tem um aumento bacana, né? O aprofundamento 2, que estariam presentes aí o quê? Quais componentes curriculares? Pode passar, por favor. Cultura popular, aprofundamento 2, que tem a ideia de identidade, corpo e cultura, vai trazer cultura popular, com 80 horas, na segunda série; patrimônio corporal, com 80 horas, na segunda série; performando 80 horas, na terceira série; e corpo e corporeidade conectada, com 80 horas, na terceira série. Tá? Então, aí eles são os temáticas de aprofundamento. O aluno escolheu esse aprofundamento, ele segue o aprofundamento dele. Se ele escolheu o aprofundamento 1, ele vai fazer essas 2 disciplinas na segunda série, esses 2 componentes na segunda série, e na terceira série ele vai fazer esses outros 2 componentes. Se escolheu 2, a mesma coisa, tá? Pode passar. E aí eu vou pedir para o professor Ricardo Saito falar um pouco desse itinerário formativo, que é o chamado My English Expertise, né? Qual é a proposta? Esse My English Expertise, ele tá, volte aí um pouquinho, ele tá justamente, volte, por favor, no aprofundamento 1, né, da terceira série. Perceberam? Então, nós temos todos esses componentes aí, mas nós vamos apresentar um de língua inglesa, tá? E outro de educação física, para a gente perceber em que contexto eles se situam, tá bom? Então, o professor Ricardo vai falar um pouco da proposição desse componente aí do itinerário Leituras de Mundo. Professor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eduardo, você pode mudar o slide, por favor? Obrigado. Eu vou falar sobre esse componente, né, o My English Expertise, e ele foi pensado a partir do conceito de inglês para fins específicos, né? O que é esse conceito, né? Pensar na língua como língua para fins específicos é adquirir conhecimento, assim, em quaisquer áreas que a gente tenha interesse, né? Mas que as pessoas, de uma maneira geral, não dominam, né? Então, assim, um exemplo da nossa vida mais, assim, diária, né? Eu pensei assim, por exemplo, se a gente pensar numa costureira, num mecânico, em um cozinheiro, né? Eles, assim, que são algumas assim, algumas coisas que a gente também, de uma certa maneira, precisa fazer, né? Então, e o que acontece? A gente, às vezes, não tem língua, né, para descrever os processos, né? Esses profissionais, eles conhecem técnicas específicas para solucionarem os problemas de suas profissões, né? E, por conta disso, precisam de palavras para descrever o que fazem, né? Dos procedimentos, processos.
que nós, né, o público leigo, a gente não sabe direito nem como fazer, nem como descrever, né? Então, a proposta do My English Expertise é tentar fazer com que o aluno se movimente desse nível, né, nosso, atual, nessas áreas, vamos supor, de público leigo, né, para um nível de expertise, né? Certo? Assim, alguns de nós aprendem assim um pouco dessa língua, né? Quando a gente começa um hobby e se envolve com ele, né? Então, hoje, por exemplo, com a cultura digital, a gente tem as pessoas que sabem, né, mexer e sabem dar os nomes e os procedimentos, né, com a tecnologia digital que outras pessoas não conhecem, né? E de uma maneira geral, né, pensando assim a partir desse contexto, né, é que os alunos escolhem os temas, né, de suas expertises, do que eles querem aprender, ou pode ser de coisas que eles já sabem, né? Então, e que eles pesquisem textos que contemplem esse tema, né? O grande objetivo aqui é fazer com que eles façam uso de estratégias de aprendizagem a partir do conhecimento prévio deles, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que ele toca a maioria de nós, né? Tá? Então, e aí o exemplo que eu pensei foi assim, se a gente quisesse aprofundar no tema comida, né? Então, eu posso iniciar pesquisando textos que falem sobre comida, né? Eu vou acabar encontrando textos que abordem conteúdos que eu já conheço, né? E também textos que trazem informações desconhecidas, né? Informações novas, né? E essas pesquisas, né, que vão ser realizadas pelos alunos, vão criar redes que provavelmente vão contemplar gêneros textuais múltiplos, né? Eles vão pesquisar informações a partir de fontes diferentes, né? Eles vão encontrar textos em suas multimodalidades, né? Então, vai aparecer texto escrito, vídeo, áudio, composição desses letramentos, né? Dessas linguagens. E aí, assim, num primeiro momento, é natural, ó, a gente usa estratégias, né? É o que está aqui, estratégias de leituras e construção de sentidos, né? Algumas dessas estratégias a gente já naturalmente faz, e outras é função nossa, né, como professores e da escola, chamar atenção e mostrar que existem outras possibilidades, né? Então, assim, uma das estratégias é o skimming e o scanning, né, que é aquela, assim, passar o olho rápido para ver se é aquilo mesmo que eu estou interessado ou não, assim, o quanto que eu vou me aprofundar ou não, né? É aquela leitura de olho que a gente faz e lê o texto, assim, com um pouco mais de cuidado, né? Então, num segundo momento, né, a gente vai contemplar, né, os recursos linguísticos, né, da língua inglesa. Então, a gente pensa no texto a partir da sintaxe, a gramática das palavras, os recursos linguísticos, né? E num terceiro momento, né, a gente expande, né, para contemplar, né, as culturas, as tipologias e gêneros textuais e de discurso, né? Então, mesmo pensando, por exemplo, ó, nesse tema da comida, né, a gente pode pensar assim, né? Por exemplo, aqui no contexto de Salvador, né, tá? Que é uma das, assim, que eu tenho pesquisado um pouco bem por cima, né? Então, a gente tem várias comidas, né, que fazem parte do cotidiano, né, das pessoas que moram aqui na cidade de Salvador, e que muitas vezes a gente não sabe, assim, a gente supõe uma origem, mas a gente não tem muita certeza, né? O inglês, ele vai possibilitar, por exemplo, ter acesso a textos, né, que não existem em língua portuguesa, né? Então,
E aí uma das coisas interessantes que eu descobri recentemente, né, é assim, algumas alunas minhas, por exemplo, comentando que, né, as avós têm o hábito de comer usando as mãos, né? E existem muitos pratos, né, assim, principalmente ali na África, deixa eu ver, tá, no oeste, né, do lado do Atlântico, né, nos países ali como Gana, né, eles têm um prato que se chama fufu, que é comido com a mão, né? Então, e existem vários outros pratos parecidos, por exemplo, com a acarajé, né? Então, e eu aprendi isso assistindo alguns vídeos, né, no YouTube, por exemplo, né? Então, assim, a gente consegue, assim, resgatar um pouco, né, da memória, né, que foi, assim, perdida ou silenciada ao longo do tempo, né? A gente consegue ver, por exemplo, gêneros textuais e de discursos, né, a partir desses textos, né, que os nossos alunos vão aprendendo conforme eles vão lendo, né? A partir daí, né, o que que tem, né? Tem as noções de práticas de leitura e construção de sentido, né? Em que o leitor, ele se torna autor, né? A partir assim, desse olhar, né, de quem que é esse leitor, né? Assim, se a gente pensar no leitor do século XX, né? Muitas vezes a gente esperava que, vamos supor, lendo um texto literário, a gente tentasse compreender qual que era a intenção do autor quando ele escreveu aquela obra, né? Então, e hoje a gente também pensa em, tá, e eu como leitor, como que eu construo sentido, né, para compreender esse texto, né, que pode ser um texto literário, mas principalmente é a leitura de mundo que eu faço, né, certo? E essa é a ideia, a sugestão, né, desse componente My English Expertise. Obrigado. Bom dia. Pronto. Meu nome é Marielson, tá bom? Eu vou estar aqui compartilhando a experiência com vocês relacionada ao componente da segunda série, referente ao aprofundamento 2, que é Patrimônio Cultural Corporal, tá bom? Esse componente, ele trata da corporeidade e do movimento humano como uma forma de linguagem, vinculada aos significados culturais do mundo, através de produções e expressões corporais que servem como ponto de partida para a compreensão da sociedade. Dessa forma, a gente vem adotar uma postura aberta para o diálogo entre as diferenças que acontecem no contexto das juventudes. Pode passar, por favor, o slide, Eduardo. Então, a gente estruturou essa ideia para estar compartilhando com vocês dessa forma. Então, tem 3 momentos específicos relacionados a esse componente, que é a discussão sobre a questão dos espaços de lazer, a discussão sobre a cultura corporal das juventudes e os grupos étnicos raciais. Essas 3 discussões, durante os momentos das aulas nesse componente, ela vai estar alinhada à questão da comunidade local, a análise crítica, histórica, contemporânea e também a questão de vivências, momentos práticos, experiências através dessas temáticas. Então, o exemplo que a gente traz aqui, o do espaço de lazer, a ideia é a gente estar reconhecendo os espaços públicos e privados na comunidade local, e aí, a partir dessas realidades e possibilidades, a gente fazer vivências e realizar análises históricas, críticas relacionadas a esse contexto. Na parte relacionada à cultura corporal das juventudes, a ideia é a gente estar buscando as representações da linguagem corporal dessas juventudes na comunidade local, e a gente está analisando criticamente e realizar vivências também relacionadas a esse contexto de prática da corporeidade na comunidade. A gente vai estar associada ao contexto de cada escola, de cada bairro, de cada território do Estado. E o outro elemento para a gente estar estudando nesse contexto também é a gente aproveitar e trazer algumas discussões sobre as questões étnico-raciais. E a gente vai trazer algumas abordagens acerca dos jogos de matriz africana, jogos indígenas, suas significações em relações com a cultura local e com a cultura baiana também. E a gente tentar realizar vivências e análise crítica histórica nesse sentido aí também.
Então, esse componente, de forma geral, ele tem como foco a valorização da cultura corporal da comunidade e submete o patrimônio de conhecimentos em circulação a uma análise crítica, evidenciando dessa forma as relações de poder que legitima determinadas brincadeiras, danças, lutas, esportes e outras práticas possíveis nas realidades das escolas estaduais baianas. Esse componente foi pensado como um núcleo de vivência para os alunos estarem se desenvolvendo as temáticas nesses núcleos. Não foi pensado seguir essa forma aleatória, pode ser construído no processo, mas respeitando o contexto do componente. E a ideia de produção final é relacionada à criação de um festival de cultura corporal que venha valorizar esses elementos identificados na comunidade local. Pode passar, Eduardo? Não, a gente conclui aqui, tá bom? A partilha sobre a área de linguagens, o componente, e a gente dá seguimento a esse processo aí. Muito obrigado, até a próxima. Começa, professora Renata. Bom dia, gente. Meu nome é Rogério Fonseca. Trabalhei como coordenador da área de matemática, junto com umas dois redatores, professor Eduardo e professor Adalberto, que logo irão falar aqui também no grupo. Eu queria começar apresentando o itinerário formativo da área de matemática, especificamente do segundo ano, né, onde, como foi falado, segue a mesma estrutura que a professora Renata apresentou lá, né, da área de humanas, e também segue a mesma estrutura de língua portuguesa e também, obviamente, com a mesma estrutura do componente de ciência da natureza. Queria chamar a atenção nossa que no itinerário da área, observa que nós temos, por exemplo, no segundo ano, duas possibilidades, né? Então, a gente está chamando isso de aprofundamento 1 e, posteriormente, eu vou apresentar um aprofundamento 2. Então, qual é a ideia aqui? É que o aluno que faça a opção por esse itinerário formativo da área de matemática, ele tenha, e que esteja matriculado no segundo ano, ele possa escolher entre duas possibilidades, ou o aprofundamento 1 ou o aprofundamento 2. E no terceiro ano, posteriormente o professor Eduardo irá apresentar essa situação, ele vai ter esses mesmos aprofundamentos se repetindo para que ele possa construir novamente essa opção. Né? Então, deixar o terceiro ano para o professor Eduardo falar daqui a pouco. E aí eu queria começar apresentando o segundo ano, né? Então, nesse aprofundamento 1, o que é que nós estamos pensando, o que é que nós discutimos. Mas antes de falar disso, eu precisava destacar uma situação que nós temos, como a professora Renata bem colocou lá, nós temos 600 horas, né, anuais para o currículo básico, né? Esse currículo é essencial que está sendo trabalhado no Brasil inteiro por todas as disciplinas, que reduzem de 800 horas para 600 horas. E as habilidades específicas, que são, no caso, 43 habilidades específicas da área de matemática. Então, a ideia do aprofundamento é também aprofundar essas habilidades. O aluno que escolheu o itinerário formativo de matemática, ele vai aprofundar aquelas habilidades. Então, a gente vai poder correlacionar, inclusive, com a própria vida. Daí, o tema que nós escolhemos para ser gerenciar o trabalho do itinerário específico da área de matemática, ser matemática na vida. Então, o aprofundamento 1, a gente chamou ele de Educando para o Mundo, então, o nome já está chamando a atenção, inclusive correlacionando com essa matemática para a vida, e observa o primeiro itinerário, ou o primeiro componente que faz parte desse itinerário do segundo ano, né, é você, o mundo e suas relações. Nesse itinerário, a ideia aqui é trabalhar com situações que estão corriqueiramente presentes no cotidiano. Né? Então, essas situações que a gente percebe, que elas estão presentes, a gente pensou em trazer elas para serem trabalhadas ou para serem observadas por meio de um olhar matemático. Então, o que é que nós vamos trabalhar, né, dentro desse lugar? A gente vai trabalhar, por exemplo, com a matemática que está presente na natureza, né, com as formas, com a regularidade, com sequências. Então, a gente vai trabalhar com elementos como esse. Vai trabalhar com a música, né, discutindo a música. Vamos trabalhar na arquitetura, a matemática presente na arquitetura, a matemática presente nas obras de arte, nos artesanatos. Então, observa que ela está intimamente relacionada, inclusive, quem fizer o aprofundamento 1, obrigatoriamente vai ter que estudar, quem optar por esse aprofundamento da área de matemática,
vai ter que obrigatoriamente estudar você, o mundo e suas relações. Quem optar pelo aprofundamento 2, obrigatoriamente de matemática, né, também vai ter que estudar você, o mundo e suas relações. Então, essa é a ideia. Mas observa, se ele optou por esse aprofundamento... Volta lá para o aprofundamento 1, por favor, Eduardo, rapidinho. Se você optou por esse aprofundamento 1, ele vai ter duas componentes, né, como se fossem componentes que vão para além. A gente trabalhou lá, você, o mundo e suas relações, e você vai trabalhar com a educação fiscal e de consumo, né, e aí o próprio nome já está dizendo, eu não vou aqui, em função do próprio tempo, discutir muito isso. E você vai trabalhar também com outro componente, o estudante vai trabalhar também com educação alimentar e nutricional. Passa aí por 2, por favor, Eduardo. Então, faça de conta que o estudante não quis o aprofundamento 1 e ele resolveu escolher o aprofundamento 2. Ele escolheu a área de matemática como o complementar dessa carga horária, então ele escolheu matemática, mas ele não quis o aprofundamento 1, então ele escolheu o aprofundamento 2. Aí, no aprofundamento 2, observa, ela continua se relacionando com a matemática na vida, então esse é o tema, mas ele está trabalhando, construindo relações. Com essa matemática específica, de novo, olha só, ele vai ser obrigado a trabalhar com essa disciplina de 120 horas, você, o mundo e suas relações, né, que eu já falei no aprofundamento 1, então não cabe repetir, mas ele vai ter um outro nível de aprofundamento, ele vai trabalhar um estudo através da história, 2 pontos, trigonometria, então a gente já está vendo aí que é a trigonometria. Nesse estudo, a gente vai trabalhar com as grandes navegações, com o desenvolvimento da trigonometria ao longo da história, né? Então, é esse conhecimento construído ao longo da história que ele vai estar trabalhando. Então, com essa trigonometria utilizada nas grandes navegações, essa trigonometria que a gente utiliza para muitos outros elementos. Então, é dentro desse lugar, né, que ele vai trabalhar, né? E, inclusive, discutindo alguns filósofos ou alguns momentos específicos e o que a relação com a filosofia que estava presente nesses momentos. Aí ele trabalhou com você o mundo e suas relações, também fez o estudo, né, dessa história, né, por meio da trigonometria, e aí ele também vai trabalhar com investigações, como fazer previsões. Nesse caso específico, depois vocês vão ver uma disciplina muito parecida com essa aqui. Eu queria destacar só que nesse caso específico, o foco dessa disciplina é a construção do pensamento estatístico e probabilístico. Então, observa. Então, esse é o aprofundamento 2. Então, o aluno que fizer o estudo da área de matemática, ele terá essas duas possibilidades. Ou um aprofundamento 1, com aqueles 3 componentes, 120, 80 e 80. E quem fizer o aprofundamento 2, ou quem escolher o aprofundamento 2, vai ter também você, o mundo e suas relações, como obrigatória dos 120, e essas duas outros componentes. Um estudo através da história, trigonometria, e investigação, como fazer previsões, que tem um foco no pensamento probabilístico e estatístico, ok? Passa aí, por favor, Eduardo. E aí eu queria destacar para nós, inclusive isso está posto lá no DCRB, toda essa descrição desses componentes estão postos lá no DCRB, essa estrutura está apresentada, com inventário, então, assim, essa estrutura está apresentada. Então, eu tirei, né, esse texto exatamente de lá. E qual é a ideia desse componente? Então, a gente está destacando aqui apenas um único componente em função do tempo. A ideia aqui, por exemplo, é que ele discuta os valores nutricionais, que ele aprenda, por exemplo, a ler um rótulo de uma embalagem, que ele aprenda a verificar os elementos nutricionais. É óbvio aqui, gente. A gente aqui não está invadindo a área da ciência da natureza, do campo da biologia. Pelo contrário, a gente aqui está tentando correlacionar esses conhecimentos construídos ao longo do tempo na matemática com uma percepção de leitura de mundo, né? Então, observa que os componentes, além de aprofundar nessas habilidades, nessas 43 habilidades, elas também querem relacionar com o mundo. A gente, muitas vezes, todos nós já passamos por essa situação, em que a gente trabalha conteúdos em sala de aula e os nossos alunos perguntam para nós, para que eu preciso disso? Então, a ideia aqui é trazer essa matemática para que ela possa ser mais viva na sala de aula. Então, a gente vai discutir elementos nutricionais, vamos discutir um bom cardápio, mas a partir de uma percepção, de uma leitura matemática, ok? Então, Eduardo, é com você. Meu áudio, todos me ouvem? Tá ouvindo, né? Sim, Eduardo. Sim. Ok. Sim, ouvindo. Bom dia a todos. Sou Eduardo Fonseca Salles, já apresentado por Rogério, né? Da equipe que faz parte da equipe da área de matemática, né? E eu venho apresentar aqui
a parte do terceiro ano, né, o que ficou do aprofundamento 1 e 2, né, e toda a arquitetura, que funciona da mesma forma para o segundo ano, né, para a segunda série, mas com outras componentes de 80 horas, né, ligadas aos aprofundamentos. Perceba que o aprofundamento 1 e o aprofundamento 2, eles vão ter o mesmo nome, né, Educando para o Mundo, no aprofundamento 1, e Construindo as Relações. E aí o aluno, ele escolhe, né, entre o aprofundamento 1 e o 2, e dentro desse aprofundamento 1, ou escolhendo o aprofundamento 2, eu tenho uma componente de 120 horas, que é modelando situações e entendendo o contexto, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela no final dessa apresentação. E aí, se o aluno escolhe, né, o aprofundamento 1, Educando para o Mundo, né, e ele tem já como uma disciplina obrigatória, que é modelando situações, entendendo contextos, de 120 horas, ele tem nesse pacote dois componentes, né? Qual é mesmo o valor de X, de 80 horas, e tomando decisões a partir de números. O qual é mesmo o valor de X, ele passa pelaquela transposição da linguagem materna, né, a linguagem oral, para a linguagem matemática. É uma das preocupações, inclusive, na criação desse componente, foi essa interpretação, né, quando se fala numa linguagem simbólica matemática, e aí essa transposição dessa linguagem para uma linguagem materna, né? E aí essa dificuldade que a gente percebe durante a construção, né, do entendimento matemático, quando o aluno sai do ensino fundamental para o ensino médio, né? E aí esse componente, qual é o mesmo valor de X, ele tem essa finalidade, né, dessa transposição dessa linguagem materna, essa linguagem oral, para a linguagem simbólica, né, matemática. Tomando decisões a partir de números, a gente tem aqui, ele descreve atividades que contemplem a utilização de métodos estatísticos, né, e, claro, fazendo o entendimento com que esse aluno ele realize, né, no final desse componente, ele realize previsões, né, a gente tem a questão embasada na parte estatística, nesse componente, tomando decisões a partir de números. E aí, se ele escolhe o aprofundamento 2, que é construindo relações, ainda mantendo assim, modelando situações e entendendo contextos, com uma disciplina obrigatória de 120 horas, ele tem outros dois componentes, que é o desdobrando da geometria, né, e um rolê pelas construções. O desdobrando da geometria, ele tem a finalidade dessa interpretação e dessa utilização de materiais concretos, né, o manuseio desses materiais concretos, a questão da otimização, né, do material. Se eu tenho um papelão de forma aberta, de forma plana, né, planificada, como é que eu posso construir uma caixa que tem um volume máximo, né? Ou seja, qual é o volume máximo para a construção desse material? Ou se eu quero revestir ele com outro material e esse material custa um tal valor, qual é o menor custo, né, que eu possa obter para a construção dessa caixa? E aí a gente aproveita nesse componente desdobrando a geometria para também inserir os elementos, né, tanto da geometria plana quanto da geometria espacial. Então ela tem essa finalidade, né, dessa reutilização e essa manipulação, né, e trazendo também a questão da observação de todo esse manuseio que esses alunos, esses estudantes vão ter com esse componente. E um rolê pelas construções, ele tem o objetivo de desenvolver atividades voltadas à construção de conhecimento, né? E aí ele passa com a finalidade de discutir todas as ideias e experiências vivenciadas por esses alunos, essas vivências, né, que casa muito bem com essa disciplina, com esse componente que é obrigatório, né, nesse aprofundamento 1 ou 2, né, que é modelando situações e entendendo o contexto, que eu vou falar um pouco mais sobre esse componente. Modelando situações, isso aqui também é um recorte feito lá do DSRB, que vocês podem encontrar no site da consulta pública. Esse componente, modelando situações e entendendo contextos, ele pretende, a partir de observações, né, da diversidade de contextos ou situações vivenciadas por esses alunos, aos quais os estudantes estão inseridos, levá-los a construírem conhecimentos utilizando modelos matemáticos. E aí a gente toca num ponto muito interessante, que é observar o modelo matemático
né, que corresponde ou que vai solucionar, ou pelo menos na fase da hipótese, né, a gente vai testar para ver se responde ou corresponde àquela situação vivenciada ou àquela situação observada. Eu lembro muito bem que nessa construção, né, desse componente, a gente falou muito, né, nos bastidores da construção, dessa interpretação, dessa vivência de mundo. E aí casa muito com o componente vivenciado por nós aqui ontem, né, pela área de linguagens, que é a questão, né, trazida por Paulo Freire, que é antes desse aluno ele vivenciar, né, ele interpretar o que tem dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, ele faz uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo, essa escrita de mundo, ele tem que ser, de fato, não negligenciado pelos profissionais de educação. Ou seja, a gente tem que levar em consideração todas essas interpretações trazidas, né, antes de ele começar a ler mesmo, ou a interpretar diversas coisas na escola. Ele precisa, de fato, a gente precisa, de fato, ter trazer essa vivência para dentro do nosso ensino-aprendizagem, do nosso processo, né? E aí levá-los a construir os conhecimentos utilizando modelos matemáticos. E uma outra coisa que tem muito forte e a gente levantou muito essa questão, foi a questão de trabalhar com funções, por exemplo, definidas por várias sentenças, né? Eu lembro muito bem também que só um minuto, gente. Ô, Lourinho. E aí, levá-los a construir conhecimentos utilizando modelos matemáticos, né, que os representem, além de observar. E aí eu lembro muito bem dessas funções definidas por várias sentenças, que é uma situação que você pode ser vivenciado e pode ser trazido no ensino médio para o nosso alunado, que é a questão da investigação de uma conta de luz, por exemplo, né? Como é que essa conta de luz, ou a conta de água, por exemplo, né? A conta de água, como é que ela é definida? Qual é aquele valor ele é definido, né, final? Então, ele passa por valores definidos por sentenças, por gastos, né, de metros cúbicos de água. Então, você tem ali uma função definida por várias sentenças, onde o aluno pode vivenciar de fato, e quando ele chegar numa situação de vivência ou posterior à escola, ele ter esse know-how, desse conhecimento, né, de funções que a gente vai estar inserido no contexto desse conteúdo. E aí, além disso, né, interpretar e compreender os diversos fenômenos do nosso cotidiano, né? Então, através de um modelo matemático, para inferir ou não no seu processo de construção. Um outro exemplo que eu trago aqui na minha explanação é a questão, por exemplo, de você levar um material concreto para a sala de aula, como uma torre de Hanoi, e fazer com que os alunos observem qual é o número de elementos, o número de passos mínimos, né, que você tem para pegar aqueles discos da torre de Hanoi e passar para uma outra torre, né? Qual é o número mínimo? E aí a gente faz essa observação através de observação mesmo, de experimentação. Ou seja, você pode pedir para os alunos começarem a fazer, de fato, botam 2 discos, depois passa para 3, e aí vai anotando numa tabela e vai observando essa questão, né, dessa inferência, né, nesse processo de construção de conhecimento, né, nesses diversos fenômenos que acontecem, fenômenos em outras disciplinas. Então, esse componente, modelando situações e entendendo contextos, também ele pode fazer uma grande interação com diversas áreas, né? Eu mesmo estava explicando, ensinando, né? Eu sou professor também de iniciação científica na escola, e eu trouxe um exemplo que o conteúdo dessa unidade era força gravitacional. E aí eu estava explicando para eles que essa força gravitacional que a Terra exerce com os corpos, né, que estão neles, e o Sol e a Lua, enfim, e essa questão da diferença de massa, e aí a gente vai lá para a química, e aí a gente pega o átomo com sua eletrosfera, e que os elétrons também, né, que os prótons exercem força, né, de atração com os elétrons, e quanto maior a massa do próton, maior seria a força para atrair, ou se os elétrons estão em camadas mais distantes, ou seja, a força diminui, ou seja, quanto maior a distância, menor é a força, né, porque é inversamente proporcional. Então, essas inter-relações de conteúdos, essas relações que existem entre as disciplinas, também foco desse modelo, desse componente
modelando situações, entendendo o contexto, né? Essas variáveis, interações nas disciplinas, né, de fenômenos, tanto na área de ciências da natureza, quanto na área de ciências humanas, quanto também na área de ciências, na área de linguagens. Então, esse é o contexto geral desse componente que eu apresento aqui para vocês, que faz parte do terceiro ano, né? E é isso. Que legal. Me vi aí no seu exemplo aí, viu, dos elétrons. Eu cheguei aí como professora de química. Pois é. Acho que não fez intencional, viu? Bom, gente, obrigada, Eduardo, obrigada, Rogério, né, por apresentar aí o itinerário em matemática. E aí, se tiverem dúvida, gente, alguma pergunta, vocês coloquem, a gente vai deixar um tempinho aí no final, para vocês interagirem com os redatores, tá bom? Mas eu acho que ficou, assim, muito bem explicado a proposta dos dois componentes, dos dois itinerários, tanto de linguagem como matemática. Agora, a gente vai apresentar para vocês o itinerário formativo integrado. Lembrando que temos 6 itinerários integrados, integrando todas as 4 áreas, e hoje vocês vão conhecer a proposta do itinerário integrado de linguagens e matemática, tá bom? E aí, os redatores Evandro Livramento e Rogério Fonseca vão apresentar para vocês essa proposta que está lá no documento para consulta pública, e eles vão fazer aí um apanhado para vocês compreenderem a proposta, tá bom? Com vocês, meninos. Tranquilo. Eduardo, passa para mim, por favor. Ah, não, já tá aparecendo. Pronto, então vamos lá. É que tem uma tarjazinha que não consegue sair, Eduardo, no meio, aí a gente termina não conseguindo ler direito. Eu queria chamar a atenção, bom dia novamente, gente, eu queria chamar a atenção a respeito dessa estrutura. Enquanto no itinerário da área há uma flexibilização de escolha, observa, o aluno poderia ter escolhido o aprofundamento 1 ou o aluno poderia ter escolhido o aprofundamento 2, isso quando está na área. Mas quando ele está no integrado, não há essa possibilidade. Quando ele escolhe, eu quero um itinerário integrado de linguagem com matemática, essa possibilidade de alternância não vai existir, né? Então, olha só, o que é que nós temos, por exemplo, no segundo ano? Políticas culturais e gestão financeira, obrigatória de 120 horas. Então, observe que a estrutura é muito parecida. Ela só não tem alternância, só não tem eu posso escolher isto ou eu posso escolher isso. Já entende-se que o estudante que fez a escolha pelo itinerário integrado de linguagem e matemática, ele já fez uma escolha. Ele pelo escolhido o itinerário integrado de linguagem com ciência da natureza, de linguagens com ciências humanas, mas ele fez o quê? Ele escolheu linguagens e matemática. Então, ele vai ter uma obrigatória, né, essa de política culturais e gestão financeira de 120 horas, que ela vai tratar, o nome mesmo está dizendo, sobre gestão financeira, sobre políticas culturais, por aí a gente não vai se ater aqui muito, porque a gente tem outras coisas para falar, né? O tempo é muito curto e a gente não quer explorar esse tempo. Tem matemáticas e práticas culturais, tem leitura de dados e mídias sociais, né, de 80 horas. E aí, eu vou pedir a Eduardo para ir para o terceiro ano e depois a gente retoma. Segue lá, Eduardo, comigo, por favor. Terceiro? Então, observa do mesmo jeito, observa que não há uma alternância, um aprofundamento 1 e um aprofundamento 2. Ô, gente, eu estou insistindo nisso, porque eu sei que essa estrutura, para nós que estamos envolvidos nela, fica muito simples, mas eu sei que para quem está vendo pela primeira vez, ela pode parecer um pouco confusa, né? Então, eu só queria chamar a atenção. O que é que nós temos? Então, no terceiro ano, a gente tem um componente de 120 horas, que é a fotografia e as múltiplas leituras, contendo 120 horas, e tem a matemática e as artes. E tem uma outra, que é o papel em movimento, origami, né, e o movimento matemático. Então, olha só que a gente tem essa estrutura aqui para o estudante que optou por essa. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de um componente positivo. E aí eu pedi a Evandro para começar aí. Pode ser, Evandro? Olá, pode ser sim. Tranquilo. Bom dia, gente, bom dia a todos. Bom dia, colegas, bom dia a todos da rede que estão nos acompanhando. Vou falar do componente de leitura de dados e mídias sociais, né, que formata esse elo entre linguagens e matemática. É um elo extremamente complexo e rico. Então, para nós, foi um desafio grande, mas também um alcance, né, uma chegada muito bacana nos objetivos.
entender inicialmente que envolver as mídias sociais relacionando matemática e linguagens é muito rico. Por quê? Porque as mídias sociais hoje são a grande riqueza da constituição da linguagem das pessoas, principalmente neste público, né, que é o público do ensino médio, e é o público para o qual nós estamos formatando todo esse projeto. Então, hoje a gente já sabe que eles têm contato com muitas pessoas da idade deles que estão, por exemplo, conseguindo liberdade financeira através de condicionantes das mídias sociais, né? Existe uma riqueza muito grande em todas elas. E entender esse processo é a grande condição para que eles tenham um envolvimento cada vez maior, não um envolvimento simples de utilização, mas sim de serem sujeitos dessa utilização. E aí a matemática, ela cria um grande elo, porque a base da interpretação dessas mídias sociais é matemática. E a gente sabe que matemática também é uma linguagem, né? Matemática, diga. Eu aproveitaria seu gancho, Evandro, para chamar a atenção, inclusive, de um elemento que foi motivador da construção desse componente. Eu me lembro bem que nós estávamos vivendo um período pré-eleição, e nesse momento a gente estava tendo denúncias da manipulação das redes sociais para atender um determinado candidato, e a gente começou a ler isso para o mundo inteiro, e aí outras denúncias foram acontecendo, não só no Brasil, mas em outros espaços, em outros lugares, inclusive com manipulação de um determinado país europeu, e que isso foi, assim, inclusive comprovado, né? Então, aí a gente criou esse componente muito nesse lugar. E a gente estava discutindo, me lembro bem na época, que o foco desse componente era assim: os nossos estudantes, por exemplo, não percebem, ou talvez não estejam percebendo, o quanto muitas vezes, inclusive, o nosso próprio consumo é influenciado por essas mídias sociais, é influenciado por esses acessos nossos à internet. E eu me lembro bem de uma determinada colega que disse assim: gente, eu fui pesquisar um fogão e o fogão está me perseguindo. O fogão aparece em todos os lugares, no meu e-mail, e a colega ficou brincando em relação a isso, né? Então, assim, e muitas vezes nós, consumidores, não percebemos como somos influenciados, como aquelas coisas vão aparecendo, inclusive em momentos em que a gente está relativamente distraído e que a gente termina se interessando e até consumindo determinados produtos, né? Essa coisa subliminar que chega e a gente é tomado e faz eu ter um desejo. E aí eu me lembro bem de uma determinada campanha, de um determinado chocolate que aconteceu, me parece, na Austrália, e que eles fizeram uma manipulação a partir dos algoritmos tão fantástica que as pessoas associavam um determinado chocolate a uma ansiedade. Então, aparecia uma situação de ansiedade, e aí eles apresentavam o chocolate. Então, essa relação direta para que aumentasse o consumo, e eles chamaram a atenção, por meio dessa pesquisa, que o consumo desse chocolate, ao longo das semanas seguintes, aumentou em 2,5 vezes, aumentando também o valor do chocolate. Então, o que nós estamos chamando é a atenção dessa responsabilidade social da escola para advertir os nossos estudantes, e a nós mesmos, inclusive, criando indivíduos conscientes, não só do uso das mídias sociais, mas também a respeito dessa manipulação que as mídias sociais podem causar. Então, eu penso que nós, enquanto profissionais de escola, precisamos ter essa consciência, precisamos desenvolver esses lugares para discutir. Aqui a ideia não vai ser, por exemplo, trabalhar com um algoritmo específico, mas como é o raciocínio computacional que esses algoritmos gerenciam. Então, a ideia é essa aqui, é chamar a atenção disto. Então, no momento em que a gente tem uma pesquisa de um fogão, como é que eles me identificam para que isso possa continuar acontecendo? No momento, e aí a gente faria isso aqui com diversas metodologias, mas não é o caso, porque aqui não é a formação de professores. Mas a gente está chamando a atenção dessa responsabilização, né? Então é isso. Isso. Pode colocar no outro slide, Eduardo, por favor, para o pessoal poder ver aquilo que foi retirado do DCRB, né? Então, a ideia nossa é exatamente trazer essa responsabilidade que Rogério acabou de colocar para que os nossos alunos passem a ser sujeitos de um processo que até então 99% da população do Brasil é apenas objeto, né? E a gente construir esse aspecto da cidadania e democratizar esse conhecimento
principalmente para eles que são os principais fundamentos dessa grande rede que está aí. Ô, Evandro, só pegando um gancho na tua fala, é interessante. Eu tenho pesquisado muito sobre isso a partir dessa discussão nossa, então eu terminei começando a me interessar muito pesquisando. E uma das pesquisas, inclusive, colocava assim, dessas pesquisas, desses artigos que são divulgados, dizendo que, por exemplo, o indivíduo, ele não tem interesse, essas redes sociais não têm interesse em divulgação de seus dados, porque ele quer você feliz e satisfeito com... O que ele quer mesmo é manipular o teu comportamento. E eles vêm fazendo isso, claramente, né? E esse artigo dizia isso, olha, então a intenção aqui não é divulgar dados, não é expor o consumidor, pelo contrário, é fazer e cativar esse consumidor para que ele possa ser, entre aspas, um escravo daquele produto ou dos produtos que são ofertados. Mesmo que eu não deseje nem precise daquele consumir esse produto, mas eu faço você querer consumir, eu faço querer você desejar esses produtos. Então, é dentro dessa lógica, inclusive nós mesmos, né? Quantos de nós, professores conscientes, somos, às vezes, movidos por um desejo de consumo que, muitas vezes, a gente sequer pode explicar esse desejo, mas muito em função dessa pressão que essas mídias sociais... Então, assim, se de um lado é muito positivo as mídias sociais, como tudo na vida, do outro tem um aspecto negativo que também precisa ser discutido na unidade escolar. Então, eu acho que o lugar que legitima essas discussões é a escola, enquanto espaço, como você mesmo disse, espaço de democratização, de acesso à informação, de acesso à formação, né? De acesso a uma consciência crítica, como o colega Wagner chamou a atenção desde o início lá no trabalho nosso. É isso. Tomara que todo mundo goste, né, daquilo que foi proposto, e foi proposto com muito carinho, com muita dedicação nossa. Fazer um agradecimento grande aí, não somente às áreas de linguagem e matemática, mas também a todas as áreas, a coordenação, e que foi preponderante para esse elo, né? E eu queria só aproveitar a tua fala também e dizer assim, lembrando para os colegas que estão aqui presentes, nos assistindo, e dizer assim, olha, o trabalho foi feito com muita reflexão, com muita discussão. Infelizmente, não foi do jeito que nós gostaríamos, no sentido da participação de todos, em função da pandemia. A pandemia atrapalhou muito com que a gente pudesse regionalizar essas discussões, levar a todos os lugares, a todos os espaços. Mas, dentro do que foi possível ser construído com a pandemia, eu acho que houve um esforço coletivo muito grande desse grupo, né, de redatores e coordenadores. É isso. Fico por aqui, meus agradecimentos também.